Queria agradecer a presença de todos e dar algumas orientações em relação ao chat. Após as apresentações, já mais para o final, vai ser aberto o chat e a gente pede que vocês façam perguntas, porque mais à frente haverá, então, a possibilidade de manifestações, né? Agora, esse chat, que vocês usem a opção compartilhar com todos, porque aí a gente se organiza melhor em termos de apresentação das perguntas, tá bom? Então, olha, agradecer de novo a presença de todos, em nome do EBEP. Na mesa não há futuro sem partilha, que conta com a presença da Camila Salgado e da Ana Beatriz Lima da Cruz, que vão apresentar clínica e política entre nós. Camila Salgado é membro do EBEP Rio, Ana Beatriz Lima da Cruz é psicanalista também, membro do EBEP Rio, doutora em saúde coletiva do Instituto Social da UERJ, mestre em teoria psicanalítica e psicanalista do grupo de psicanalistas da Maré e da Clínica de Psicanálise de Santa Teresa. Eu pulei, não tinha dito que Camila Salgado também era psicanalista. Temos Leila Ripoll, psicanalista, também membro do EBEP, que vai apresentar entre identidade e identificações a urgência da ação. E temos Manu da Cuíca, a Manuela Oiticica, que eu vou apresentar um pouco através do Aldir Blanc, que diz que ela era a melhor letrista da geração dela. Manu emprestou seu talento a Enredos da Mangueira em 2019, quando a escola apresentou a história que a história não conta, e ganhou as ruas de novo em 2020, na Avenida, apresentando várias versões de Jesus Cristo, num tema muito polêmico. Acho que podemos, então, começar. O primeiro trabalho é da Camila e da Ana Beatriz. Então, vamos lá. Isso. Boa tarde a todos. Eu agradeço ao EBEP a oportunidade da gente apresentar essa experiência. E eu e Camila gostaríamos de dedicar esse trabalho aos psicanalistas voluntários da Clínica de Santa Teresa. Clínica e política entre nós. As circunstâncias alarmantes de precarização de nosso povo e a situação política grotesca que nos encontramos com a eleição do atual presidente da República e, em seguida, o surgimento de uma pandemia, nos convocou a trazer a experiência de criação de uma clínica de psicanálise no seio do bairro de Santa Teresa, que leva a marca de um movimento de resistência a esse estado de coisas. Nesse bairro bucólico, histórico, onde passeia o último bonde dos tempos de outrora, onde os artistas plantaram seus ateliês, onde as famílias abastadas do século passado construíram suas mansões, onde grandes escolas buscaram áreas verdes para se instalar, cresceu, já há algum tempo, e como sinal dos tempos, 20 favelas. O bairro comporta, então, uma significativa população de pessoas em situação de miséria e violência, com atendimento precário em muitas áreas, inclusive em saúde mental. Daí que a criação de um núcleo de atendimento psicanalítico se apresentava como uma urgência diante dos olhos de duas psicanalistas que pensam a psicanálise em comunhão com a clínica e a política, ou seja, esses femininos, a psicanálise, a clínica e a política, constituem um trio que não se separa. Essa clínica de psicanálise faz parte de um instituto
que tem sua história. E a Camila quem nos conta essa história. Uma fila de crianças que caminhava toda manhã para o Parque das Ruínas, em Santa Teresa, acompanhada de uma senhora, nos chamava a atenção. O que seria? Era ajuda solidária. Dona Ana mantinha, para que as mães pudessem trabalhar, uma creche informal no quintal de sua casa em uma favela de Santa Teresa. Apesar do amor imenso, as condições eram bastante precárias. E nosso desejo de fundar o Instituto surgiu assim, de um exemplo. E lá se vão 22 anos, desde o início da pré-escola, que continuou o trabalho daquela senhora. Nossa experiência com aquelas crianças e suas famílias nos mostrou que era necessária uma ação sistêmica para que houvesse construção de cidadania e desenvolvimento social. Hoje, trabalhamos em 5 eixos de atuação: a educação, saúde, capacitação profissional e cidadania. Todos os projetos são próprios, com oficinas funcionando na sede do Instituto e a pré-escola em prédio anexo. Para nós duas, faltava, no entanto, uma peça importante no atendimento dessas famílias: propiciar o pleno direito a serem reconhecidas no plano do discurso, de modo a que se tornassem sujeitos de trocas sociais. Como a área de saúde não havia desenvolvido nenhum projeto, mas atuava junto aos dispositivos do território de Santa Teresa, numa parceria bem estreita, com o propósito político de aproximação, valorização e reconhecimento da rede do SUS, partimos para a experiência de criação de um núcleo de psicanálise. Essa percepção e os relatos de casos, trazidos pelas equipes que coordenavam os projetos, completou o quebra-cabeça. Pessoas como a Joana, mulher negra, odiada pela própria mãe, pelo seu tom de pele, com um luto mal elaborado de uma filha bebê morta num incêndio provocado pela ex-mulher do atual marido, a Alice, de 10 anos, que num dia de tiroteio intenso entre polícia e traficantes em sua favela, sonhou com um trem que ia para algum lugar. E, ao ser perguntada se sentira, então, muito medo, respondera que tinha medo era do futuro dela. E o Mateus, de apenas 5 anos, irmão de um traficante influente na favela que vinha sendo perseguido, desenvolveu delírios de perseguição, angústia, dificuldade para dormir à noite, que culminou com um surto, precisando de ajuda psiquiátrica. Todas essas pessoas passaram a ser atendidas na clínica e hoje temos 51 sujeitos em atendimento. Essas pessoas vivem em favelas do bairro de Santa Teresa, impactadas pela violência das incursões policiais, da guerra do tráfico. São, em grande número, pessoas negras e, sem dúvida, vítimas do racismo estrutural. Há muita violência doméstica, machismo, gravidez na adolescência. As mulheres, mães e avós, em grande maioria, são as chefes de família. Vivem de programas do governo e, desempregadas pela falta de oferta no mercado de trabalho, são o que o neoliberalismo transformou em empreendedores. No caso dessas pessoas, elas fazem pequenos bordados, doces, bolo e artesanato, entre outros modos de fazer uma pequena renda. A violência que nos rodeia tanto marca os corpos da população que atendemos, como nosso espaço físico. Circulamos por salas blindadas com painel de metal por ocupar improváveis linhas de tiro. Ou também temos nossas atividades interrompidas com certa frequência por tiroteios nas adjacências. Há muita pobreza, não só de renda, mas também o de sua outra face, o da privação de direitos. Educação, informação, proteção contra o trabalho infantil, moradia, água e saneamento. Dimensões consideradas essenciais pela Unicef para melhor entender a pobreza. É uma população vulnerável e invisível. De uma forma geral, as demandas de ajuda surgem a partir das diversas áreas de atuação do Instituto. Esse grupo de psicanalistas atende crianças, adolescentes, adultos, famílias. As demandas são as mais variadas, o que exige de nós um trabalho cuidadoso e delicado nos primeiros encontros. Insuficiência é uma marca de nossa clínica.
Daí que estabelecemos laços de trabalho com alguns parceiros, como o Centro Municipal de Saúde Hernani Agrícola, a Clínica da Família Sérgio Vieira de Mello e a Policlínica Granato. O valor da consulta é definido entre psicanalista e analisando, o que significa dizer que optamos por uma clínica onde o dinheiro é portador de sentido. Foi acordado entre nós, voluntários da clínica, que o valor máximo cobrado seria de R$10, baseado no conhecimento que o Instituto tem da renda das pessoas daquelas favelas de Santa Teresa. Um fragmento clínico. Simone, que paga R$3 por sessão, está muito preocupada por não estar efetuando esse pagamento durante a pandemia. Ela se martiriza com a dívida que imaginariamente criou com seu analista. Isso porque, durante a pandemia, os psicanalistas que continuaram a atender online optaram por não cobrar, evitando as idas ao banco e o perigo de contágio. Durante os meses de isolamento, consequência da pandemia, abrimos um canal de escuta emergencial quando recebemos inúmeros outros pedidos de atendimento. Não estava fácil suportar as próprias consequências do isolamento, nem as incertezas do desemprego, a demora de o governo liberar o auxílio emergencial, a falta de água, ter que correr atrás de cestas básicas, o espaço físico sempre muito pequeno e de famílias numerosas. Uma violência atrás da outra. E lá estávamos nós. Nesse ponto, vocês poderiam estar se indagando. Afinal de contas, o que a história da criação de uma clínica de psicanálise tem a ver com um possível sonhar, com sonhar futuros? Ainda por cima, quando essa história é atravessada por cenas de violência e de destruição. A resposta a essa questão é o que tentaremos abordar a seguir. Como se dá o entrelaçamento do ato de criação da clínica com o ato de sonhar? Assim, imersos como estamos num lamaçal de bichos peçonhentos, ratos sedentos, orifícios arredondados nos concretos, olhos atemorizados que imploram por uma mão, metralhadoras empinadas e empilhadas, ausência total de um outro que ampare, ainda assim, nos resta sonhar. Esse modo de se apaziguar o sonho, a gente quer crer que dificilmente vão retirar de nós, apesar de todo o esforço da neurociência nesse sentido, apesar dos psicotrópicos. A partir dessa crença, temos um sonho recorrente, o de mergulhar nas profundezas da clínica entrelaçada à política, como forma por excelência de resistência à barbárie que nos rodeia. Essa é a nossa aposta. Diante da violência, da miséria, uma possível saída no âmbito da psicanálise é a clínica política. Joel Birman diz que pensar nas relações entre psicanálise e política, dentre outras questões, é pensar na maneira pela qual o discurso psicanalítico pode reformatar o campo da memória inconsciente. Com uma incidência no campo da memória, ele muda os padrões desse campo, muda as formas de subjetivação. A psicanálise, repetindo suas palavras, pode decantar o campo da memória de uma série de marcas conservadoras para uma outra mais subversiva. Aqui vale lembrar Frantz Fanon e seu trabalho num contexto marcado pela colonização. Ele afirmava que fazer uma prática clínica em tal situação implicava num processo de desconstrução do trabalho de colonização. Era preciso imprimir na clínica uma marca emancipatória naquele contexto colonial. Aqui, no presente, em nossas favelas, há marcas colonialistas, segregadas e racistas que necessitam também de um trabalho de desconstrução. O conceito freudiano de feminilidade funciona como um norte teórico para esse desenvolvimento. E, além da experiência da clínica de Santa Teresa, nosso trabalho no Complexo da Maré e na ouvidoria da Defensoria Pública se constitui no ingrediente corpo a corpo para engrossar o caldo dessa fala. Como a gente sabe,
Um sonho tem como pano de fundo a presentificação das rudimentares experiências eróticas. O campo do desejo se constitui a partir de marcas de experiência de satisfação. O conceito de feminilidade em Freud aponta para esses primeiros ensaios eróticos como tentativas de sair da experiência de morte. Ensaios esses que se dão nos braços de um outro que acolhe essa urgência de vida e viabiliza condições de possibilidade para o surgimento dessas experiências de satisfação, uma relação de força, tensão entre a vida e a morte, o que caracteriza uma experiência de masoquismo erógeno, uma relação com o outro sem qualquer tipo de garantia. Estão os dois ao Deus dará. Um outro que tem um poder de vida ou morte sobre seu corpo. Um outro que pode traumatizar. Freud, ao falar das relações libidinais da criança com a mãe no período pré-edípico, observa que decorre daí algumas fantasias de medo de ser envenenado ou assassinado. E também nos lembra de como deslizou da sedução traumática de um pai para a sedução traumática da mãe. Ou seja, através dos cuidados maternos, a criança pode sair da experiência de morte, mas também pode ser morta. Cito Freud, aspas. Somente depois pude reconhecer, nessa fantasia da sedução pelo pai, a expressão do típico complexo de Édipo na mulher. E agora encontramos essa fantasia na pré-história edípica da garota, mas a sedutora é invariavelmente a mãe. Mas nisso a fantasia toca no chão da realidade, pois foi realmente a mãe que, cuidando da higiene corporal do bebê, suscitou-lhe, ou talvez mesmo despertou, sensações prazerosas nos genitais. Fecha aspas. Um fragmento clínico. Um pai, que é o cuidador de uma adolescente, relata que a mãe da menina, que não cuida dela por problemas de droga, chamou sua atenção do pai para o fato de que a menina estava em perigo, colocava nudes na internet. Assim funciona esse campo. Vida e morte convivem a céu aberto. Entendemos que o conceito de feminilidade nos ajuda a pensar a relação entre psicanálise e política, porque ele remete, assim como a política, para um campo de forças. Assim, se estamos imersos numa necropolítica, num campo de forças que busca o extermínio da população precarizada, utilizando o conceito de necropolítica de Mbembe, ao sustentar uma clínica que caminha pela via da feminilidade, buscamos um movimento inverso, qual seja, favorecer na construção de vida. Entendemos que, para se fazer frente a um campo de forças, é necessário que se ingresse nele. Não se vence o inimigo fora de campo ou ausente, como diria Freud. Um fragmento clínico, um outro. Um caso que exemplifica os cuidados de uma criança com a mãe. A sessão acontece no embate. Uma mãe silenciosa e um filho que bate, se agita, agride, e no meio dessa tensão, o filho diz duas frases. Ele quebra tudo, eu quero ver minha avó. Essa mãe silenciosa está sufocada pelas agressões do companheiro e é falada pelo filho através de suas agressões e frases soltas no vácuo. Essa criança cuida de sua mãe. Nisto reside a riqueza do conceito de feminilidade. Os papéis são intercambiáveis, os cuidados são variáveis, as referências foram abolidas e, por isso, a criação. Sustentar a tensão dessa criança com a mãe é condição de possibilidade para favorecer numa nova história para essa família, que seja diferente desse aprisionamento numa relação de violência. Essa criança
a partir de seu processo de análise, se safou de ser taxada de hiperativa e de ser calada com anfetamina, e, com isso, uma outra história pôde ser contada. Assim, atuando nesse campo das intensidades, nesse limite tênue entre a vida e a morte, essa clínica pode fazer resistência a esse movimento de deixar morrer ou matar. É política por excelência, pois atua num campo que comporta a dinâmica da força. Fazer política é habitar um campo de tensão. Clinicar pela via da feminilidade é também sustentar esse campo de força, de tensão, para favorecer numa saída criativa e libertária, e não o aprisionamento numa relação de dominância fálica que leva ao assassinato das subjetividades e dos corpos. Vale assinalar que o conceito de feminilidade está relacionado à experiência de desamparo, onde o outro se faz ainda presente. Acompanhando Birman, entendemos que ingressamos numa nova ordem, vivemos em desalento, ou seja, perdemos o colo do outro. Portanto, um acréscimo de trabalho se faz necessário, criar condições de possibilidade da aparição desse outro. Concluindo, apesar desse acréscimo de trabalho, acreditamos que entre nós ainda é possível criar laços. Entre nós, brasileiros, há resistência. Entre nós, amigos, agimos e nos apoiamos. Entre nós e conflitos se dá a nossa atuação. Entre nós, feminilidade e desamparo é criação e não salvação. Entre nós é o nome de nossa clínica de psicanálise lá no Alto de Santa Teresa. Obrigada. Camila e Ana Beatriz, né? Aproveitando aí o finalzinho da fala da Ana Beatriz, que bom ter vocês entre nós, né? Vamos agora chamar a Leila. Leila Ripoll. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer o EBEP por me proporcionar essa oportunidade de falar do meu trabalho e queria acrescentar, que eu não disse para Suzana para ela colocar, mas esse projeto da Maré, que a Ana Beatriz se referiu, nós fazemos parte juntos, então ele também vai estar referido no meu trabalho, e de uma forma diferente até, mas eu acho que é importante, a gente vai poder conversar sobre algumas questões aí que são, acho que, pertinentes. Então, o título do meu trabalho é Entre Identidades e Identificações, a Urgência da Ação. O meu trabalho discute o funcionamento de coletivos, instituídos em torno de uma pauta, muitas vezes identitária, e as suas possibilidades de incorporação de outras questões que podem ser até importantes para o grupo em questão, mas que não foram formuladas. Eu penso que somente escapando da captura, a fixidez da identidade e abrindo espaço para identificações transversais, a ação política desses coletivos pode ser potencializada. Eu quero, então, discutir aqui com vocês, com os meus colegas de mesa, as minhas colegas de mesa, as possíveis contribuições da psicanálise para essa questão, na qual inúmeros aspectos me parecem ainda bastante inexplorados. E eu acho importante iniciar refletindo sobre a posição que eu mesma ocupo nessa problemática. Então, nós, psicanalistas, protegidos da selvageria diária vigente nas favelas, podemos nos dar ao luxo de escolher parar, refletir, sonhar futuros. E é dessa forma que o presente nos atropela. O futuro é já, e é preciso agir para, eventualmente, conseguirmos manter o espaço do sonho. Daí o subtítulo do meu texto, A Urgência da Ação. É fundamental trazermos a política para o nosso dia a dia, saindo da falsa percepção de que manifestações em grupos de WhatsApp bastam como atuação política. Nossa rotina se mantém relativamente estável porque, a despeito do desgosto que permeia os nossos dias atuais, nós estamos relativamente protegidos
da violência que massacra regularmente as periferias das nossas cidades, e que a Ana Beatriz e a Camila se referiram tão claramente, e é uma realidade em todas as favelas. Essa violência, ela atravessa governos de esquerda e de direita. É uma violência que recai prioritariamente sobre os negros, jovens e todos aqueles que são descartáveis para o projeto neoliberal. Mas a urgência também atualmente se coloca por nossos filhos, que cresceram identificados com os nossos valores e talvez sejam perseguidos por suas ideias e seus modos de vida. Talvez tenham que fugir para algum lugar onde possam respirar, se é que esse lugar ainda existirá. Não somos culpados, mas efetivamente somos responsáveis pelo legado que deixamos aos que nos sucedem. Quando digo que nossos filhos cresceram identificados com esses valores, eu me refiro ao sentido que o conceito de identificação tem para nós. Portanto, o que está em jogo não é um detalhe. A destruição dos laços sociais, ela está na base da política neoliberal. Sendo assim, ao construirmos grupos de intervenção política que sejam vivos e atuantes, criamos um espaço de resistência, contrariando a máxima de que cada um deve se manter em seu quadrado e cuidando do seu próprio empreendedorismo. O campo psicanalítico, na sua teoria, nas suas formulações, tem toda uma discussão sobre o lugar fundamental do outro. Mas que outro, eu pergunto? Precisamos nos movimentar em direção ao outro que não é espelho, lidar efetivamente com a diferença e com a posição de poder que ocupamos. Constatamos cada vez mais nitidamente que a representação no regime democrático mostrou-se bastante falha, assim como o sentido das escolhas políticas e o discurso racional que as acompanha. Não basta votar, já que aquilo que determina o voto está longe de ter uma racionalidade que consigamos apreender. E isso ficou mais agudo agora, na contemporaneidade. A proliferação de coletivos com diferentes graus de coesão e com pautas mais ou menos identitárias é um fato novo na política, em particular no Brasil, e parecem emergir da necessidade de resistir aos retrocessos em marcha dessas últimas eleições. A partir do movimento dos Psicanalistas Unidos pela Democracia, o PUD, iniciamos um projeto com cerca de 15 psicanalistas junto à escola Seja Maré, que é esse projeto que a Ana Beatriz se referiu, quer dizer, começou esse projeto na escola e se desdobrou em atendimento, né? A Seja é uma escola para jovens e adultos da Maré. Além das diferenças presentes entre nós, psicanalistas de diversas filiações teóricas, enfrentamos principalmente o desafio de produzir um trabalho coletivo com os professores e alunos da Maré. Trata-se de problematizar o que acontece entre nós, psicanalistas, e eles, grupos da Escola da Maré. As reflexões que apresentamos a seguir surgem a partir dessa experiência, suas dificuldades e surpresas, sua tragicidade e sua potência transformadora. Butler destaca o caráter performativo da representação corpórea em assembleias, pois essa representação tem uma significação para além do que é verbalizado. Este caminho da representação corpórea, quer dizer, do compartilhamento corpóreo em associações, pode marcar uma nova forma de fazer política, colocando em questão poderosas noções reinantes na política, amarradas a um certo tipo de representatividade formal, objetivada e autorizada pelo voto. A construção de coletivos pressupõe um trabalho árduo. São muitas as dificuldades a serem enfrentadas para a construção de uma pauta que reúna essas diferenças e encontre um significante que contemple temporariamente o desejo de ação do coletivo. Nesse caso, eu estou me referindo ao processo descrito por Ernesto Laclau de constituição de hegemonias contingentes como motor do jogo político. É preciso construir um sentido compartilhado para viabilizar a ação coletiva, ainda que este sentido esteja permanentemente sujeito a alterações advindas das forças políticas em jogo. Os coletivos, eles se instalam pela reunião de corpos e pela relação entre os sujeitos.
essa relação necessariamente é permeada por equívocos que têm um valor produtivo e que permitem a mobilidade dessa Constituição e, ao mesmo tempo, a sua fragmentação. Esses equívocos são manifestações de diferenças que nem sempre são expressas no campo da representação. São diferenças que podem ser simplesmente reconhecidas em ato, na repetição de certas afirmações identitárias que permeiam os coletivos, atuando sempre no campo intensivo estabelecido por esse convívio. Desse modo, mais do que afirmações e decisões racionais para a construção desse sentido coletivo, estão em jogo afetos, identificações e transferências. A questão é que a repetição que a transferência provoca é o que escapa à representação. Portanto, é algo da ordem da manifestação do inconsciente em ato, indizível. Por isso, também nas relações entre os diferentes participantes dos coletivos, há algo que opera, mas que transborda, e se refere a aspectos que são muito difíceis de serem abordados. Destaco os pontos acima porque creio que mostram algo importante na constituição dos coletivos e que não são coisas que não são usualmente consideradas, sendo um campo passível de receber a nossa atenção. Porém, para tal, é fundamental que nós, psicanalistas, nos ocupemos em refletir sobre essas novas experiências para conseguirmos apreender como as transferências e identificações estão operando, que possibilidade temos de efetivamente perceber o que está em jogo, em suma, de compreender como a psicanálise pode contribuir para o jogo político cotidiano. Na atualidade, é amplamente comprovado pelas estatísticas que pobreza tem cor, e esse fato não pode ser desconsiderado. Além disso, segundo Lilia Schwartz, há uma multiplicidade de termos pelos quais os sujeitos declaram a sua própria cor. E essa definição está diretamente relacionada ao lugar social e ao contexto onde o sujeito é instado a se definir. De fato, foi esse uso flexível e maleável da cor o que permitiu uma certa visão naturalizada de que somos um exemplo de democracia racial, que convive com a miscigenação e com a diferença. Então, eu pergunto, qual a nossa cor ao nos aproximarmos do Grupo da Maré? Temos descoberto dolorosamente que, apesar de racionalmente não nos reconhecermos racistas, somos mais brancos do que gostaríamos de admitir, e que o convívio com essa realidade outra tem nos surpreendido pela potência e trazido muitas situações inusitadas. A transferência é um agir, a transferência é uma paixão. O que desejamos pensar é como são agidas as paixões nas relações transferenciais estabelecidas em um coletivo com participações tão heterogêneas, onde as diferenças e os equívocos se fazem permanentemente presentes. Faço essas observações para sustentar que, ainda que as professoras e alunos da Maré talvez não se definam na sua maioria como negros, podemos pensar nas relações que se estabelecem conosco a partir dessa superposição que Caetano já sintetizava na sua magnífica canção Haiti. O Haiti é aqui. Portanto, está em questão a forma como é tratada a população da Maré. E eu cito Caetano, quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres, e pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. Fanon, ao descrever o modo de subjetivação de um antiliano, mostra que esse se constitui mediante uma identificação maciça com o mundo branco francês. Ele diz que nenhum antiliano é capaz de se considerar preto e que apenas ao chegar na França sentirá o peso da melanina. A partir desse choque de se saber negro, para não sucumbir à fragmentação psíquica, passará a buscar o sentido de sua ação no outro, submetido às leis do mundo branco, já que será nessa confirmação que poderá assegurar a sua existência e reconhecimento. Para a psicanalista Exiltinha Batista Nogueira, em seu texto Cor e Inconsciente, há necessidade de falarmos de um apartheid psíquico. A constituição subjetiva, dependendo crucialmente do outro, torna-se para os negros, e eu diria para os pobres, um processo bastante difícil, pois frequentemente o que acontece nesse processo
é a introjeção da figura do agressor, de modo que não é necessária a presença física de um agressor externo, porque o negro passa a se auto-rejeitar e a buscar a identificação com o agressor na sua branquitude. Dessa forma, muitas vezes, os negros passam a recusar o significante negro, negando-se a si mesmo, e a condição para ser sujeito passa, então, pela busca de ser outro, ou seja, não ser negro, resultando num processo esquizofrenizante de despersonalização que coloca o sujeito à mercê da vontade do outro. Isso é formulado pela Isildinha, né? Diante da invisibilidade das populações jovens das favelas, consideradas descartáveis e matáveis pelo Estado, a identificação com os signos de poder brancos está sempre presente e se mostra, por exemplo, no valor atribuído a um tênis de marca, pois o que está em jogo é algo muito diferente do que o tênis, é a promessa de existência, de inclusão na cidade como sujeitos. Assim, coloca-se como algo fundamental que nossa escuta se abra para o que há de potente, singular e próprio da favela da Maré, e que possamos investir em valores historicamente construídos e afirmados pelos moradores. Ou seja, há uma necessidade de pensarmos menos na favela e mais na Maré, porque as favelas são muito diversas, e o próprio Complexo da Maré abriga nele diferentes favelas. Simultaneamente, é fundamental que não nos percamos nos aspectos particulares e identitários da favela, da população negra e da nossa própria branquitude. Azad Haider, um autor filho de imigrantes paquistaneses, em seu instigante e consistente livro Armadilha da Identidade, aponta os equívocos da radicalização identitária dos movimentos negros nos Estados Unidos, mostrando que, e eu cito, quando a linguagem liberal dos direitos é usada para defender uma identidade de grupo concreta, de lesão física ou verbal, esse grupo acaba definido pela sua vitimização e os indivíduos acabam reduzidos a seu pertencimento como vítimas. Nesse processo, estimulado pelo neoliberalismo, o conteúdo emancipatório da luta desaparece e, assim, para que essa luta retome a sua amplitude política, seria necessária uma espécie, e os termos do Haider são esses, uma desidentificação. Finalmente, Haider defende a necessidade de uma nova universalidade estratégica que necessariamente terá que se opor ao capitalismo e ao neoliberalismo, abandonando o refúgio da identidade. É fundamental, então, habitar a relação tensa e paradoxal entre a necessidade da apresentação identitária para a instauração e atuação dos coletivos e, simultaneamente, a abertura a identificações transversais que viabilizam novas lutas e impedem o enrijecimento identitário. Esse lugar agonístico precisa ser explorado na experiência, de modo a compreendermos os processos que viabilizam o surgimento de hegemonias contingentes capazes de estender o alcance das lutas políticas. Assim, retorno à fase de Caetano, que vejo como a síntese poética dessa nova universalidade insurgente sugerida por Haider. Quase pretos ou quase brancos, quase pretos de tão pobres, e pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. Muito obrigada. Obrigado, Leila, pelo trabalho forte, né? Inquietante. E vamos, então, para a Manu da Cuíca, a última a se apresentar hoje. Boa tarde. Boa tarde, Suzana, Leila, Camila, Ana, pessoal que está no chat. É curioso que agora a bola passa assim, né? Eu sou sambista, eu sou compositora, e vi tantas coisas do samba e da cultura, né, e da cidade colocadas nas falas assim, né, de vocês, e é engraçado porque aí a Suzana fala agora, a Manu se apresenta. Talvez a melhor forma de me apresentar fosse tocando cuíca, cantando, porque a arte está nessa forma, né, de expressão, mas ela também traz em si as reflexões sobre ela e sobre, né, essas cidades, essas coletividades e esses indivíduos, né, que nós somos e convivemos. E o Carnaval da Mangueira esse ano, assim, antes da pandemia, né, não parece, mas ainda é esse ano,
trazia a história, o enredo, né? A verdade vos fará livre, que era a história o enredo proposto pelo carnavalesco Leandro Vieira e pela Mangueira, e a proposta de se contar a história de Cristo, né? A história mais contada aí da humanidade, e nós, compositores tínhamos o desafio de fazer um samba enredo que desse conta dessa história, né? E eu, junto com meu parceiro, fiz, e foi o samba que a Mangueira desfilou. E eu, ouvindo vocês, assim, só me veio um verso na cabeça que era o desabafo sincopado da cidade, né? Esse lugar que a arte, e aí falando mais especificamente do Rio de Janeiro, o Carnaval, mas outras cidades mundo afora que têm as suas manifestações populares, o quanto dessas manifestações populares artísticas não são um desabafo sincopado da cidade, né? Não trazem todas as contradições e as tensões coletivas e individuais que a gente vê em vários territórios e que se elabora de forma artística, né? e coletiva e propositiva ali. E o quanto isso também é um cabo de guerra na tentativa, né, do capitalismo de se apropriar disso e transformar em mero entretenimento, né? Quando se fala em carnaval, o mais provável é que se pense num grande evento, num commodity, né, um evento de exportação, né, do Brasil, em que você vende corpos negros, você vende uma batucada exótica, e você vende uma certa euforia, uma catarse mais eufórica, mas que fica por isso mesmo e dura 3 dias e acabou, né? Quando o carnaval é muito mais do que isso, sem deixar de ser a festa, né? E aí que eu acho que é a grande riqueza, né? Sem deixar de ser a festa, ser também esse desabafo, ser festa e desabafo. Fiquei ouvindo a Ana e a Camila, né? A Leila falando, enfim, curiosidade vem aí que vocês falaram muito, né, da Maré, também um lugar onde eu dei aula 3 anos no pré-vestibular, ali no Morro do Tibau comunitário, que eu sinto muita saudade de, enfim, poder estar trocando e aprendendo com essa parte da cidade que às vezes a gente não sente diariamente, né? Mas fico pensando se o carnaval talvez aqui fosse mais incentivado pelo poder público, que não se desse mais atenção às escolas de bairro, né, a toda essa potência criativa, o quanto de algumas dessas questões que, né, foram levantadas não teriam sido manifestadas no bloco do Mataram o Meu Gato, que é o bloco que tem lá na Maré, né, ou no Gato de Bom Sucesso, né, que é a escola de samba que anda ali tentando desfilar na Intendente Magalhães, né, o quanto essas questões não poderiam estar colocadas ali de forma artística, né, para ser condensada como desfile, né? Mas o quanto que isso é, muitas vezes, impedido, seja por essa visão, né, mercadológica que se tem sobre a nossa expressão cultural popular mais conhecida, que é o carnaval, o quanto ela é transformada em mero entretenimento. E eu acho que o quanto a Mangueira, nos últimos 2 anos, não só a Mangueira, Tuiuti, outras escolas de samba, né, fazem questão de insistir nisso. Que país que tem ali, que está entranhado naquele desfile e que a gente, às vezes, não enxerga e ele sai, ele é parido, né? Olhando o banner, né, do evento, né, a nuvem na cabeça, ali, para mim, é uma alegoria que eu também reconheço no Samba da Mangueira, num verso em que a gente coloca: "Quarei tambor, da cruz fiz esplendor". Esse verso meio que passou batido pela avenida, mas a brincadeira era dizer exatamente isso: a cruz fiz esplendor. E esplendor é um daqueles nomes, é um dos nomes daquela parte de trás da fantasia, né? Resplendor ou esplendor, né? Você tem ali aquela coisa que você carrega e tal, e era isso, né? Da cruz fiz resplendor, fiz esplendor, né? E era o desafio de você tentar tornar uma história sagrada, contada por todo mundo, mais do que recontada dentro desse universo, né? E por isso eu insisto nesse questionamento, assim, até que ponto, de fato, a gente consegue entender a arte popular como esse desabafo sincopado da cidade, ou a gente aceita a gaveta do entretenimento, ou a gente aceita a gaveta
da coisa superficial, como se não fossem as nossas cruzes e esplendores como, né, brasileiros, já que estamos falando do carnaval, que estão ali expostas, né? E isso ficou muito claro para mim num episódio assim de não tem como chamar isso de algo que não seja o racismo cultural. A Mangueira desfilou à base de um abaixo-assinado de sei lá quantas mil assinaturas contra o enredo da Mangueira. A Mangueira desfilou à base de 1 milhão de ameaças e de posts e de agressões e de medo e de insegurança, né? Porque ousou falar da história que você vai ver contada em todas as manifestações artísticas já vistas. A história de Cristo, ela está aqui no Rio de Janeiro, ela está em cima de uma montanha, né? Em Pedra Sabão, tem ali. Ela está na ópera, ela está no teatro, ela está no cinema, ela está na novela da Record, ela está num cordão no pingente, ela está num adesivo, num para-choque, ela está nas areias da praia, ela está em qualquer cidade que tem um coreto e que vai fazer um Alto da Paixão perto dali da Páscoa. Mas a única manifestação artística que não podia falar de Cristo era o Carnaval, né? E isso era quase uma regra. A única vez que o Carnaval tentou falar disso foi em 1989, né, quando a Beija-Flor saiu. Não era sobre Cristo, mas saiu, né, com a imagem de Cristo e foi impedida de desfilar. Então, Joãozinho 30, né, história já célebre, cobriu a imagem de Cristo e falou, mesmo proibido, olhai por nós. E se bobear, essa é a grande imagem do Carnaval, né? Qual é a imagem da história do Carnaval? É essa. Quer dizer, está ali o veto, aquilo que a manifestação popular, sem as mediações que muitas vezes hoje são feitas, ela não pode falar de Cristo. Isso não é assunto, isso é assunto sério demais para o Carnaval, né? E o que a Mangueira fez esse ano foi dizer o seguinte, não pode Cristo, então vai ter Cristo de tudo quanto é jeito, vai ter Cristo negro, homem, mulher, trans, revoltado, pobre, na manjedoura, o Cristo mais tradicional e o menos tradicional. Vai terminar o desfile com o Jesus da gente, que talvez, né, seja o arquétipo daqueles que mais sofrem violência, né, nas cidades, que é a juventude negra. Né? Jesus da gente era o jovem negro, mas não era o jovem negro exótico, era o jovem negro real, que tem a sua barba e seu cabelo descolorido e tal. É uma juventude real, não é a juventude protegida na nossa cabeça como um arquétipo qualquer. É ali, aquela juventude que atravessa a rua todo dia e que tem que fugir da polícia todo dia. Né? Esse foi o Jesus que fechou o desfile da Mangueira. E quando acaba o Carnaval da Mangueira, a pergunta e o comentário de todos era por que a Mangueira botou um bandido para ser Cristo? Né? E essa leitura era automática. Eu, no dia seguinte do desfile, atravessando aqui perto de casa, eu ouvi uma família, um garoto perguntando isso para a mãe. Ô mãe, pô, é verdade que a Mangueira botou um bandido para ser Cristo? Aí eu parei, falei, vou me meter. A mãe falou assim, é verdade. Eu falei, cara, a gente não vai comprar todas as brigas em todos os momentos, vou deixar essa quieta. Mas, quer dizer, essa era a leitura. Né? Então, se essas não são as contradições que a gente vive na sociedade, eu não sei quais são. Entende? E se a arte e o Carnaval, né, para além de seu potencial esplendor turístico e etc., não forem essas reflexões, né, das nossas cruzes e nossos esplendores, dos nossos desabafos coletivos, né? A história do Carnaval passa por isso, passa pela sobrevivência de territórios, de comunidades, numa negociação com o Estado, na tentativa de existir, né, nos caminhos possíveis, nas brechas possíveis, mas o tempo inteiro de tentar ressignificar isso. É óbvio que quanto mais o Carnaval ele é incorporado por uma indústria fonográfica, por uma indústria televisiva, mais ele se afasta, né, do seu lugar de reflexão. Né? E aí a gente vê uma certa pasteurização de temas e desfiles aí que ficam mais ou menos no imaginário das pessoas, que Carnaval é isso aí, passa ali e tal, tem um bando de mulher pelada, uma música que é meio igual o tempo inteiro e tá bom, tá de bom tamanho. Né? E ele não só pode ser muito mais do que isso, como ele é historicamente muito mais do que isso. Né? Eu acho que saber identificar, né, como a gente identifica, né, quando a gente olha toda a mitologia greco-romana, identifica ali tantos
pontos de partida, tantos arquétipos e tal, nós temos também alguns, né? Quem é o mestre-sala e a porta-bandeira, o que pode ser a mestre-sala e a porta-bandeira desse país, o que representam as baianas para esse país, né? Onde é que está esse lugar, o que é o tambor, com a sua musicalidade, a sua ancestralidade, a sua insistência. Então, eu acho que esse olhar generoso em termos de o que o Carnaval propõe para a gente como reflexão coletiva, o que o Carnaval tem na sua história, de uma resistência real, não é a resistência. As pessoas me perguntam assim, pô, a Mangueira desfilou falando de Marielle, depois falando da história de Cris. Então, quer dizer que a Mangueira, porra, é uma escola de... Né? A Mangueira é o polo de resistência das lutas progressistas à esquerda. Aí você fala, olha, mais ou menos, depende do que você está falando. Institucionalmente, as escolas de samba também têm seu lugar na sociedade. Estão aí, todas desde semanas atrás, dizendo que estão fechadas, né, com um prefeito que foi quem deu dinheiro aí, em algum momento para as escolas de samba, mas piorou a vida das pessoas mais pobres no Rio de Janeiro, enfim, ao tirar ônibus, ao deixar a vida mais cara, aluguéis mais caros. E as escolas de samba foram correndo para institucionalmente, né, se colocar aliadas com essa candidatura. Então, as escolas de samba como instituições, elas são reais, né? Elas vivem as contradições reais, mas dentro delas também tem as suas pulsões de realidade. O que a gente ouvia, eu digo eu e meu companheiro como compositores, nos ensaios de rua da Mangueira, e aí eu não sei quantas pessoas, enfim, aqui tem costume de ir no ensaio de rua, fica aí um convite, porque ali tem qualquer ensaio de rua é onde você vai ver a territorialização daquela escola. O sambódromo é muito caro, mas na rua vai todo mundo que vive no entorno e que vive aquela escola, né? E é o Carnaval que não tem carro, tem uma plaquinha, o cara falando assim, aqui vai entrar um carro, só para você ter uma espécie, tem que projetar, imaginar que tem um carro. Carnaval de rua é só canto, bateria, dança e gente. Tudo que a gente não pode nesses tempos de pandemia, mais ainda, morro de saudade dos carnavais de rua. E no carnaval de rua da Mangueira, o que a gente ouvia, eu e o meu companheiro, de muito obrigada por ter colocado esse Cristo, né, para que a gente cantasse. Porque aqui eu estou resolvendo um problema para mim, né, porque muita gente vive as contradições que são cada vez mais colocadas, né, de fundamentalismos religiosos, em que então você, né, vai cada vez fazer coisas mais bipartidas, o carnaval não cabe, o batuque não cabe, o samba não cabe, né, e quem vive o dilema desses dois universos e não se rendeu a algum deles, quer dizer, dizia para a gente, obrigada, porque aqui eu estou desfilando com a minha fé e com o meu corpo, e isso não necessariamente é uma contradição. Então, eu acho que com essas, enfim, reflexões desse lugar do carnaval, desse convite também, algumas quebras de dualidade que esse carnaval faz, dizer que não há litígio necessariamente entre o corpo, a cabeça, a alma, o profano e o sagrado, que eu me despeço e agradeço aqui o espaço de aprendizado, ouvindo tantas contribuições, e nós nos veremos no próximo carnaval possível, pós-pandêmico. Mas, Manu, muito obrigado mais uma vez, né, por você ter aceitado esse convite. Primeiro, você me tirou a fala final, porque eu ia comentar sobre o Cristo Negro Jovem, né, e que acabou sendo uma grande denúncia, porque no dia seguinte a fala era essa, de que a Mangueira tinha colocado em seu desfile um jovem traficante, né, enaltecendo aí algo que né, os puritanos deturparam e não aceitavam. E, no mais, eu gostaria só de lembrar assim, como você antevê as coisas. Né? O início do teu samba, o ano passado, você sabia das críticas que viriam, você tinha certeza do que vocês e a Mangueira iam enfrentar. Né? Quando começou com Mangueira, vão te inventar 1000 pecados, mas eu estou do seu lado, e do lado do samba também, né? Lindíssimo. Então, agora nós vamos abrir as perguntas. Eu estou aqui recebendo, deixa eu dar uma lida por onde podemos começar. Pedro Catapã, Manu da Cuíca, a força do carnaval estaria, então, em juntar crítica, elaboração de
questões difíceis e afirmação da alegria como resistência ao mesmo tempo? Para você. Eu acho que é por aí, né? É perceber esse caldeirão, né, alegórico e real, o caldeirão em que existe a fantasia, né, em que o poeta é um fingidor, que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Eu acho que o Carnaval realiza, né, de um jeito um pouco mais sincopado, né, esse lugar, e isso em tempos de negacionismos vários e barbáries todas, né, poder fincar e poder insistir nos sons, nas representações, mas também fazer isso com vara curta para se cutucar uma realidade, sem dúvida nenhuma, é um projeto de resistência. Mais uma para Manu da Cuíca, que é: a maré é um país disfarçado de complexo, uma ebulição de saberes. Manu da Cuíca, o que falta para a maré ser mais ouvida e enxergada? Ou não precisa da mídia tradicional? Flávio, que fez essa pergunta. Flávio, assim, talvez falte assim, estar ocupando espaços, por exemplo, né, como esse aqui, em que a gente está, né, falando tanto, e a importância das pessoas que vivem essa realidade e refletem sobre ela também estarem nesses espaços, né? Eu acho que a gente também enfrentar os nossos, né, dilemas e poder entender que esses espaços todos precisam ser mais democratizados, né? Mas eu acho que isso passa por muita coisa, assim. A maré, assim como todas as favelas, as pessoas dizem, quando as favelas descerem e não for carnaval, a favela desce todos os dias para sustentar uma cidade, né? Curiosamente, a favela da Maré e outras, né, a favela do Chapéu Mangueira, esse ano descem para se fazer como candidaturas possíveis para a prefeitura do Rio de Janeiro, né? Tá aí, né? Tá colocada, né? As marés estão colocadas nos trabalhadores do carnaval, do não carnaval, né, da cidade. Eu acho que o que falta é o outro lado da cidade, né, conseguir ter esse olhar, né, e entender que esse rio é feito de várias marés, né, feito, enfim. Agora, acima de tudo, para fechar, é preciso a maré e todas as favelas estarem vivas. E isso é uma batalha diária, estar vivo entre a pandemia e os pandemônios, entre o tiro que vem de cima e o tiro que vem de baixo. Sobreviver por si só, assim, é uma batalha muito difícil, diária, e eu acho que a gente precisa ter muita compreensão, muito mais crítica do que acontece nesses territórios. Agora, uma pergunta para todos os palestrantes. É do Flávio também. O racismo é uma estrutura muito bem montada. O Estado nos mata, a igreja nos adoece, a mídia e as grandes empresas nos marginaliza. Como romper instituições racistas seculares? E depois de rompida, qual o próximo passo? E, por último, os negros são agentes da história e não objetos. Eu acho que quem quer responder essa, tem, porque essa foi feita a todos os palestrantes. Talvez Leila? Sim, posso falar um pouquinho. Eu acho que tem a ver muito com o seu trabalho, né? Então, primeiro que só queria ponderar uma coisa ainda em relação à maré, que eu acho que essa aproximação que a gente fez a partir do nosso coletivo de psicanalistas com as favelas, a gente fez muito, Ana Beatriz e eu, e outras colegas, através da Defensoria também. Nesse percurso que a gente fez junto com a Defensoria Pública, a Maré é considerada uma favela privilegiada, assim. Ela tem atenção e olhares que muitas outras favelas não têm, porque não se consegue nem entrar. Então, a gente fez alguns percursos junto com a Defensoria. Então, não só precisa da visibilidade à maré, como precisa fazer com que essa visibilidade seja uma coisa democraticamente distribuída para as outras favelas. Tem uma enorme contingente de favelas que não tem a presença do Estado, praticamente, né? Isso é um fato, né?
E essa questão do racismo, eu acho que eu tentei falar no meu trabalho, é que é uma questão complexa, é uma questão estrutural na sociedade brasileira, sem dúvida, mas eu tentei pontuar assim que ela se confunde com uma questão da pobreza, ou seja, tem uma tensão aí entre a identidade que é preciso proteger a população negra, porque elas são vítimas do racismo, mas, ao mesmo tempo, é preciso ter o cuidado para não confiná-las nessa identidade, porque elas vão se separar de lutas que lhes dizem respeito também, às vezes crucialmente, e vão ser vitimizadas nesse lugar. Isso é um processo que o neoliberalismo faz bem. Ele coloca no lugar de vítima, ele setoriza as lutas e aí ele impede a luta transversal. Então, eu acho que a gente... Por isso que eu falei, quer dizer, na Maré, agora eu acho que tem uma questão que é muito complexa também, que é a forma como a gente se aproxima das favelas. A gente tem aprendido muito, mas muito mesmo. Eu acho que a Ana Beatriz pode testemunhar isso. A gente se aproximou, por exemplo, do trabalho da Escola da Maré, da Seja, achando que a gente ia encontrar assim, uma escola precária, desmotivada, digamos assim, porque tinha muitos problemas que nos trouxeram através da... o contato foi através da Cláudia Rose, que teve na nossa jornada no ano passado, e que é a diretora do Museu da Maré. Quando a gente foi lá na primeira reunião, é impressionante a força dos professores lá. É algo assim, o desejo, eles são movidos a desejo, eles têm um vínculo com o trabalho que a gente ficou muito impressionado, assim, a possibilidade de trabalhar junto totalmente aberta, né? Eu acho que eu fugi um pouquinho da questão, mas não sei, eu já me perdi um pouco, mas eu passo a palavra para outros. Eu, então, vou fazer uma pergunta agora que veio da Tereza Otênio para Ana Beatriz e Camila. O trabalho de vocês é muito rico, importante a afirmação que fazem sobre pobreza de direitos. Interrogo vocês sobre questões que estão abertas para mim. Por que o pagamento? Penso que vocês atuam na ausência de direito do Estado. Se pudesse haver atendimento do Estado, não haveria pagamento, seria um direito. E é nesse ato que vocês trabalham. Sei que a questão do pagamento é um grande capítulo para a psicanálise. No entanto, estudamos e nos interrogamos sobre a decolonização, a crítica ao neocapitalismo e etc. Não poderíamos, então, pensar o não pagamento? O que não significaria que o pagamento e seus desdobramentos estariam ausentes do campo analítico. Ana? Quer falar primeiro, Ana? Pode falar. Não, vai lá. Eu penso que sim, mas nossa opção foi por essa opção, pela opção do pagamento no sentido psicanalítico. Achamos importante isso. Trabalhamos, como a gente disse na nossa comunicação, muito estreitamente com os dispositivos de saúde do território de Santa Teresa. Então, uma particularidade, a clínica, o Hernani Agrícola, o Centro Municipal de Saúde, ele oferece atendimento de psicólogo em grupo. Agora, o que acontece? Às vezes as pessoas saem desse grupo e vão para a nossa clínica, porque eles já moram em lugares muito pequenos, né? Assim, quem já entrou em favela, né? Uma janela que dá para outra, é a porta que dá para outra, é um que mora em cima, outro que mora embaixo. Então, tinha um incômodo com aquele grupo de você estar lá falando coisas que... falando de você diante de pessoas que não interessava nada para eles falarem. Então, eles vêm para a nossa clínica. E a gente achou importante, assim, a gente trabalha dentro de um instituto, a gente é um projeto do instituto, todos os outros projetos são grátis, assim, as oficinas, a pré-escola.
E a gente preferiu destacar a nossa atuação na área de saúde com esse sentido psicanalítico. Foi uma opção que a gente fez, e aparentemente tem funcionado muito bem. Acho que a Ana Beatriz pode continuar. A gente se preocupa também com esse atendimento. Assim, por exemplo, as pessoas estão acostumadas com serviços públicos, eles sentam e esperam a sua vez, né? Nós temos uma preocupação com os horários, eles são atendidos na hora que está marcada aquela consulta, sabe? Então a gente pensamos muito, discutimos sempre muito isso, e achamos que a nossa clínica seria uma clínica que funcionaria com o dinheiro com sentido psicanalítico. Eu gostaria de complementar a resposta da Camila. A Leila, eu acho que depois também pode falar sobre essa questão. Essa questão do pagamento, ela já foi uma questão, inclusive, calorosa lá no grupo da Maré, né? E eu fui assim uma defensora ferrenha de que a gente mantivesse o pagamento, né? Primeiro, no sentido assim de que é algo, né, fundamental na psicanálise, né, o sentido do pagamento, e que eu acho que a gente não teria que modificar isso, né, trabalhando com uma população mais carente, né? O que a gente pudesse manter de técnica, né, nesse trabalho, a gente vai manter. Assim, eu não faço. É óbvio que é diferente um trabalho num consultório de um trabalho, né, como uma população carente, mas a gente pensa que as questões fundamentais elas comparecem ali, as questões fundamentais da psicanálise. E com relação, né, a essa questão do Estado, né, que deveria se encarregar, né, eu defendo que o Estado, né, a gente está ali cobrando, né, e quem é atendido pelo Estado de uma forma gratuita é um gratuito entre aspas, né? Porque a gente paga altos impostos para o Estado e, por isso, nós temos direito a esses trabalhos. Então, a gente está pagando por esse trabalho. Então, o Estado está em dívida com a maior parte da população, porque ele deveria estar retornando muito mais capital para essa população do que ele retorna. Então, o povo já está pagando um preço muito alto para o Estado, diferente desse raciocínio de que eles estão sendo atendidos de graça. Eu acho que eles não são atendidos de graça, né? E outro aspecto é com relação a uma questão que até o Carlos Alberto falou na abertura dele, assim, a psicanálise vai sempre trabalhar no sentido da negação da vitimação. E, às vezes, essa questão assim, o Estado tem que fazer isso, o Estado tem que fazer aquilo, ela recai numa questão, né, forte de vitimação, e a gente entende que, com esse trabalho que a gente faz da psicanálise, a gente pode fortalecer, né, esse grupo no sentido até de ter potência para reivindicar mais direito do Estado. Então, eu não estou ali ocupando um lugar do Estado, pelo contrário, eu acho que eu estou favorecendo, né, que essas pessoas possam reivindicar, né, com mais potência pelos seus direitos no trabalho pela via da psicanálise. Eu acho que a Leila também poderia falar um pouco sobre essa questão. Sim, posso falar um pouquinho, porque eu acho que esse trabalho a gente discutiu muito no Grupo da Maré. Primeiro, falar que o Grupo da Maré ele se constituiu antes da pandemia e a gente não faria um trabalho clínico na Maré. A gente faria um trabalho
de acompanhamento da escola Seja Maré, porque eles tinham muitos problemas dentro da escola com os alunos, e a gente fez algumas reuniões pensando em como tentar apoiar a escola no seu trabalho, porque Seja é escola de jovens e adultos, então são pessoas que perderam o tempo escolar e que estão voltando a estudar. Tem muitas questões, questão da violência muito presente, e a gente foi para esse projeto. Na época que a gente foi, nós éramos 10, 15 pessoas, e então não se colocava a questão do atendimento clínico. Aí, quando a gente ia começar na escola, que foi em março, veio a pandemia. E aí houve uma demanda da Cláudia Rose, que é diretora do Museu da Maré, se a gente poderia dar algum tipo de apoio clínico para as pessoas da Maré. E aí nós começamos já diretamente atendimento online para essas pessoas. E aí se colocou desde sempre, porque são pessoas que estavam numa situação, a maioria, muito precária, em termos de ou desempregados, ou sempre perdendo seu espaço de trabalho. Então, a gente, de saída, começou com atendimento gratuito. Não se pensou até pela impossibilidade também de qualquer pagamento, porque não era presencial e tal. Mas se teve muitas reuniões discutindo essa questão do pagamento. E uma das questões também, que até acho que a gente discutiu, né, Ana Beatriz, sobre a questão de que você sempre paga quando você faz um tratamento analítico. Você tem formas de pagar, não precisa ser o dinheiro. Você paga de diversas formas e se cabe ao analista identificar onde é que esse pagamento está sendo feito, né? Ele paga com adesão ao processo, ele paga, às vezes, às vezes até tem uma questão complexa. Por exemplo, eu tive uma questão de uma pessoa que se sentia em dívida, acho que com essa questão de não pagar, e aí começa a achar que tem que produzir na cena analítica, tem que avançar, tem que fazer, tem que... né? Então, são questões para a gente trabalhar. A gente trabalhou o tempo todo. Esse grupo está muito bom. Ele agora está com... Nós somos 25 psicanalistas, e a gente tem discutido muito essas questões do pagamento, e inclusive porque há um retorno dessa questão, porque talvez até porque também do ponto de vista de uma psicanálise mais, digamos, tradicional, se estabeleceu algo que não é verdade, que não é possível fazer psicanálise sem essa questão do pagamento do dinheiro em questão, como se não fosse alguma coisa ficasse de fora. E já surgiu até, tem um livro das clínicas públicas de Freud, que já tem essa questão lá bastante discutida, então a gente está fazendo esse desvio. Eu agora lembrei de uma coisa que eu queria ter falado para a primeira pergunta, vou falar rapidinho, porque o Flávio fala da questão da religião, da igreja, como um problema de exploração das populações faveladas, né? E isso é uma coisa que eu acho que nós mudamos muito na aproximação com a Maré, porque, conforme o Gabriel disse até de manhã, o Binkowski, a gente não pode pensar em afastar a religião e dizer assim, isso aí nós temos que ignorar, porque isso é uma captura das pessoas por algo que eu tenho que transformar, né? De fato, eu acho que por mais que a gente tenha essa ideia dos pastores evangélicos tal, como alguém que vai explorar, pegar o dízimo e, enfim, e capturar as pessoas, mas isso é uma parte da questão. A outra parte, que é, em geral, invisível para nós, é que o Estado é ausente nas comunidades, ele é completamente ausente nas favelas. Então, qualquer problema, e a gente teve agora, recentemente, eu tive uma situação de uma pessoa que comecei a atender e que uma situação de uma desgraça terrível na família, e quem socorre imediatamente é o pastor. É o pastor que leva para a igreja, a pessoa que consola. A pessoa me diz, quem me consola é a minha igreja. Então, não é desprezível isso, a gente não pode ignorar isso. E eu vou dizer para vocês, eu mesma, em algumas situações, disse, vai para a igreja. Você tem que ir para a igreja, porque eu não posso atender a pessoa presencialmente, ela está desesperada, ela tem que ir para a igreja. A igreja vai dar algum amparo para ela. Então, esse tipo de coisa, a gente não pode ser dogmático, sabe? Não funciona. É isso. Eu queria complementar essa fala da Leila com um fato interessante. Assim, realmente, é uma presença maciça da igreja e é a única coisa que existe mesmo. Mas, assim, a gente tem lá em Santa Teresa uma pastora
que de vez em quando ela manda para a gente. Ela faz o contrário, sabe? Não é por aí, vai para análise. E tem sido interessante isso, né? Você também poder estar ali ocupando esse lugar, né? Onde o Estado não está e onde só a igreja estava, que realmente só a igreja estava. Agora, olha só, eu gostaria... Opa, quem ia falar? Alguém eu ia não falar? sei se eu vou atropelar, não, é que eu ia completar, né, essa questão que a gente está falando, assim, inclusive da ausência do Estado, ia completar e pegar a pergunta da Manu também, né, que está querendo saber como é que a gente está fazendo agora com a pandemia. Né? Não sei se era essa a pergunta que você ia colocar, Suzana. Não, eu depois vou fazer um outro comentário. Pode seguir aí, depois eu fecho. Então, o que eu acho importante, assim, nesse período da pandemia, nós assistimos, né, aquela bagunça dos governos, como é que eles iam fazer chegar o dinheiro para as pessoas, né, aquela confusão. As escolas não foram aproveitadas, né, poderiam ter aproveitado os cadastros das escolas, e foi uma tremenda confusão que só retardou a chegada do dinheiro para essas pessoas. E aí, como que é importante a presença do Estado nesses lugares? A instituição lá de Santa Teresa é um instituto, uma ONG, né, que tem vários atendimentos, ela tem uma creche, tem cursos de informática e tem também a clínica Entre Nós. E como é que foi importante durante a pandemia a referência dessa instituição às pessoas que já, né, de alguma maneira, tinham relação com a instituição, elas iam para a instituição, elas receberam cestas, a gente deu um jeito, né, de amparar essas pessoas de várias outras maneiras também. Então, essas instituições de referência, né, que o Estado deixa de aproveitar, ele até tem, mas não agiliza, não aproveita, né? Como é que elas são fundamentais num momento de crise. E respondendo a Manu, assim que começou a pandemia, né, nós todos fomos para o isolamento e esses atendimentos foram mantidos online, né? Telefone, o que fosse possível, né? Assim, celular emprestado, qualquer que fosse, né, a forma possível de atendimento, né? E na Maré, a gente até começou o atendimento, como a Leila disse, online, a partir da pandemia. E lá em Santa Teresa, né, nós continuamos atendendo as pessoas que estavam já sendo atendidas e outras também saíram atrás, né, de apoio, de atendimento em função de várias questões que começaram a surgir, né, vários sofrimentos em decorrência da pandemia. Mas olha só, o que eu queria falar é retomar a questão do dinheiro, né? Porque eu estava aqui lembrando que não só eu, como ouvi de vários colegas, relatos que muitas vezes recebem, como a Leila falou, de outra forma, que não seja em dinheiro, né? É aquela costureira que faz uma roupa, é aquela artesã que te leva um trabalhinho dela, é o pintor que não tem como te pagar, te faz um quadro. Então, acho que não é só a questão da valorização da análise pelo dinheiro, não é por aí, é pela questão da transferência, né? Aí eu lembrei que Camila comentou da paciente que está sem pagar os R$3, porque ela foi liberada nesse período de pandemia,
e ela se sente em dívida com o analista. E não me passou que seja uma dívida ruim, um peso para ela. Me passou é que ela quer retribuir alguma coisa. É da ordem da transferência. Né? É da ordem da transferência, sem dúvida. Isso. Pensei por aí. Né? Agora, temos algumas perguntas. Tem duas da Emília. A da Emília, eu não sei se a gente continua, porque já foi falado muito aqui sobre o trabalho de vocês na Maré, mas vou ler a pergunta. A psicanálise, a clínica e a política se fazendo presente nessa jornada do EBEP. Gostaria de saber como está sendo desenvolvido o trabalho de vocês nesse momento de pandemia, tanto em Santa Teresa como na Maré. Quer dizer, já foi comentado, mas ela manda um recado para a Manu. Sou mangueira, Manu. Emília, você é mangueira e eu estou para te levar na mangueira, né? Mais a Camila, pensando no samba enredo de 2019, História para Ninar Gente Grande, será que podemos considerar que se a história do país, que não está no retrato, tivesse sido contada de modo formal, contaríamos com uma outra estrutura social no país? A herança de uma outra memória teria efeitos sobre a cultura? Eu acho que é isso que tem que ser feito, né? Estamos aí todos nós sujeitos da história. Como é que a gente vai contar do Trump daqui para frente? Né? A gente também, a história não é só privilégio obrigada, João, do passado. Acho que o passado está em disputa mesmo. O passado não acabou jamais, né? E as memórias estão em disputa. E as memórias que a gente vai produzir, né, desse tempo presente, elas já estão em disputa e estarão lá na frente. Então, eu acho que é isso, é trazer, né, ter essa responsabilidade, quem está no campo formal, né, quem está no campo mais normatizado, quem está no outro campo, ter essa responsabilidade também, né, porque se a gente várias vezes abre livros, a depender da época que a pessoa estudou e da escola e tal, e esses heróis colocados no Samba da Mangueira não estão ali, tampouco estavam nos sambas enredo, né? Tampouco estavam exatamente no universo das escolas de samba, salvo uma ou outra exceção, mas se você pega lá atrás e tal. Então, eu acho que é fundamental pensar nisso, especialmente para daqui para frente, né? Porque isso a gente está disputando o passado, mas está tendo que construir esse futuro. Tem eu gosto muito de falar disso, porque você vê a apropriação, né? A pessoa se apropriando da história, do carnaval, da música. Em um determinado momento, no desfile de 2019, eu estava assistindo, o desfile não estava desfilando e tal, mas estava ali assistindo a Mangueira, e aí o momento mais bonito para mim foi quando passou uma mulher, olhou para mim, eu era qualquer pessoa, ela não sabia que eu era uma das autoras do samba, e ela mudou o samba e se apropriou, porque o samba dizia: Brasil, seu nome é Dandara. E ela cantava assim: Brasil, meu nome é Dandara. Né? E ela foi assim até o final, cantando. Nessa hora ela cantava aí, que ela cantava era com força. Né? Então, já se apropriando da história do samba. E só fazendo uma ponte com a fala, né, da Ana Beatriz, né, acho que nesses tempos de pandemia que a gente reforçou e não tem futuro sem partilha, né, e a gente viu tentativas da nossa sociedade de tentar fazer as partilhas possíveis, né? Se a gente tinha um presidente da gripezinha e etc., e Crivella usando as escolas, em vez dele como locais de depois, enfim, fazendo moeda de troca com cesta básica, em vez dele abastecer o cartão carioca, né, que é um benefício que fica... Inclusive, não precisava que as pessoas se deslocassem, e fica muito menos carimbado como uma política assistencialista. Ele optou por dar uma parte de cesta básica, e, se eu não me engano, só para metade da rede pública, a outra metade, acho que para ele não precisa comer. Mas, enfim, nesse Brasil da pandemia, muita gente que não tem nenhuma condição formal, né, de conforto financeiro, social, de moradia, muita gente fez a quarentena possível e impossível,
né? E isso a gente precisa sempre dizer, as pessoas fizeram no limite, inclusive das suas impossibilidades, né? Basta lembrar o início da curva da pandemia do Brasil, como foi, né? Mas, enfim, a galera conseguiu segurar, e muito porque se baseou nessas redes de solidariedade. E aí, sim, a favela é um exemplo para o asfalto nisso de sobra, né? Um exemplo para a cidade, como se organiza, porque essa urgência é quase diária. Você tem uma série de coletivos de favela, né? Eu conheço alguns no Alemão, na Maré, na Cidade de Deus, que foram fundamentais nessa coleta e de pegar recurso e ir para a rua e distribuir. As escolas de samba, por mais que sejam mais engessadas institucionalmente, a Mangueira, por iniciativa até do Leandro Vieira, do Carnavalesco, fez uma super arrecadação de doação, e depois as escolas foram pontos de referência, depois as escolas giraram aquilo que o Brasil deveria ter feito, que era gerar a sua indústria para a indústria têxtil, para a fabricação de máscara, mas um presidente, enfim, que não sabe nada, não ia saber disso. Mas as escolas de samba fizeram, ou pelo menos algumas, de botar, né, as costureiras para fazer as máscaras e tal para vender. E só para pegar um último gancho com o que a Leila falou em relação à Maré, é importante a gente não achar que esses territórios são todos iguais, né? A Maré é um espaço, dentre vários outros, né, que tem o seu nível de assistência do Estado, que está ali na violência pública diariamente, né, por meio já foi exército, já foi polícia, tudo, mas tem, enfim, alguns programas, alguns polos, e a Maré, já que eu falei de pandemia, era uma das poucas favelas em que você conseguia identificar os casos de coronavírus, uma vez que a prefeitura optou por não discriminar nas favelas os casos de coronavírus, de modo que uma favela que fica em Ipanema, por exemplo, ela entra na contagem Ipanema, como se as realidades fossem iguais só porque são vizinhas, né? Talvez se a gente tivesse esses números, a gente teria um pouco mais a noção da gravidade que está sendo essa pandemia, né, em vários territórios. Né? A Maré era uma, junto com Manguinhos, Rocinha e mais duas, uma das poucas que você conseguia, ainda que de forma subnotificada, tudo isso. Mas, enfim, pelo menos constava como um território com suas características ali colocadas. Susana, agora pensando... Oi? Só quero falar uma coisa rapidinho, Pois não. que eu gostaria de dar o depoimento, porque a gente falou muito do Estado não estar presente e tal, mas a nossa experiência na Maré, a gente tem que reconhecer o sistema de saúde pública que está sendo destruído pelo Estado, mas que os CAPs têm verdadeiros heróis nos CAPs, que estão tentando sustentar o atendimento à população. A gente teve um caso de precisar de atendimento psiquiátrico, recebeu um apoio direto, através de uma colega do CAPS Augusto Magal, ali de Manguinhos, que cobre a zona da Maré. Então, sim, os CAPs ainda tentam fazer o trabalho deles, a despeito de toda a destruição empreendida pelo governo, mas eles estão ali. Só uma ressalva aí. Tá? E eu, assim, para fechar essa pergunta, pensando nesse samba, né, da história que a história não conta, com seus personagens escondidos, né? Quer dizer, como que o povo se identificou? Foi um samba que foi para as ruas, não havia um bloco de carnaval no Rio de Janeiro que não cantasse, virou um hino de afirmação, né? Resistência, né? De resistência, incrível, né? Acho que é um samba que ficou para a história. Ficou para a história. Agora vamos ver aí outra pergunta. Agora vamos para a da Emília, que aquela acabou não sendo respondida. Poderíamos pensar que o trabalho de vocês é um trabalho da clínica ampliada? A escola pública, como bem pontuou a Leila, é movida pelo desejo. Poderíamos acrescentar, e em especial nesse momento, compromisso e resistência? O que eu acho que é movido pelo desejo de fato, esse grupo se constituiu a partir do coletivo dos Psicanalistas Unidos, que é um coletivo enorme, que tem 200 e tantas pessoas. Desse grupo foi assim, se juntando um grupo de psicanalistas que estava a fim de fazer alguma coisa, porque estava muito incomodada com a bolha que a gente se deu conta que estava, né, a partir da eleição. E aí, talvez a Ana Beatriz possa falar um pouquinho, eu já falei muito. Hein, Ana? Eu acho que a gente trouxe isso, né, o tempo todo assim, na nossa fala, assim, de que o nosso propósito, né, é
com essa clínica política, como a gente está trabalhando, né, é um propósito de resistência a toda essa barbárie que está nos rodeando, né? E, nesse sentido, a forma de resistir, pelo menos, né, na proposta aqui que eu e a Camila estamos apresentando, né, seria no âmbito da força, né? Daí que a gente utiliza esse conceito de feminilidade do Freud, né, que vai trazer essa questão das intensidades, né, das relações, né, esse conceito de feminilidade que o Freud elabora bem no final, tem relação que ele coloca, né, feminilidade é um horror para homens e mulheres, né, tem relação com a problemática do desamparo, né, você se confrontar com a sua insuficiência, mas ao mesmo tempo ele, né, seriam as possibilidades das primeiras relações eróticas, né? Então, nesse sentido, a gente pensa, né, que a gente está tentando um trabalho de resistência, né, nessa situação que a gente se encontra. Ontem, ouvindo o Achille Mbembe, assim, eu fiquei muito contente, que eu acho que houve uma aproximação do que a gente fala, né, em termos assim da abertura dos arquivos, né, da gente retornar a esses povos, né, originários, né, do retorno à África, né, e da África como essa potência, né, de que ela atravessou as catástrofes e ela, então, por isso ela bem sabe, né, ela sabe que essa catástrofe não é passageira e que não vai terminar, e daí a riqueza, né, da África. E eu acho que é um pouco isso que a gente precisa trabalhar, né, a potência do nosso povo, a potência da psicanálise, que pode, né, de alguma maneira, oferecer uma possibilidade de vida, né, de criação para essa miséria, para essa precariedade que a gente tem. E nesse sentido, nessa direção da Ana Beatriz, o que fala Joel também, né? A incidência no campo da memória, né? Novas formas de subjetivação. Acho que trabalhar numa clínica dessa é, sobretudo, o desejo do analista, né? Somos movidos pelo desejo. É como eu entendo, pelo menos, o meu trabalho lá na clínica Entre Nós. Agora, olha só, nós temos ainda 2 perguntas e acho que a gente poderia terminar com elas, né? A última, inclusive, vai falar de desejo, mas antes eu vou apresentar a pergunta de Juliana Barros. Obrigada por essa mesa que muito me tocou. Sou psicanalista e pernalta, utilizo a perna de pau como instrumento político de resistência, protesto e liberdade dentro do carnaval de rua, nos atos, manifestações e de maneira social, mas dentro da clínica eu ainda sinto dificuldade de unir a clínica com a política. Pergunto a Ana, Camila e Leila qual o caminho para essa união. O social é o caminho? Sair do consultório e ir até eles? Deixa eu falar, então, porque até eu queria ter comentado uma coisa a partir do que a Ana Beatriz falou, da questão do desamparo, que eu acho que a tendência, e a nossa tendência, quando a gente se dirigiu à Maré, foi no sentido, por mais que a gente soubesse que a gente não vai salvar ninguém, que a gente não vai recuperar, que a gente não está ali para fazer esse cuidado, esse aspecto é que está entranhado na gente enquanto pessoas que não moram ali, que estão num lugar mais diferente da sociedade, mais tranquilo, digamos assim. Então, foi quando a gente foi a primeira vez, a Ana Beatriz vai lembrar, a gente foi a primeira vez na Escola da Maré, que a gente foi com essa cabeça um pouco assim branca nesse sentido. Eu acho que esses termos são meio esquisitos, mas eu estou dizendo essa cabeça
que não sabia muito bem onde é que ia entrar. E quando a gente saiu da primeira reunião, nós éramos umas 10 pessoas, a gente saiu ali, foi pegar o metrô e paramos, acho que vamos parar para a gente conversar um pouquinho. E sentamos numa mesa. Bom, a gente ficou umas 3 horas conversando, porque o que todo mundo constatou é, assim, aquilo bateu na nossa realidade, assim, sabe? E eu acho que isso ficou mais forte com a pandemia, porque a pandemia a gente ficou com a possibilidade de se proteger, de se cuidar, de tudo, né? E tem um vazio, assim, né? Tem um vazio diante só dessa possibilidade de se proteger. E eu acho que a possibilidade de ouvir alguém que a gente possa ouvir o diferente, ele te traz um sentido, assim, um sentido do coletivo, né? Um sentido, assim pegando uma ideia da Wendy Brown, que diz assim, a liberdade não é uma liberdade individual, a liberdade ela pressupõe o outro. Você tem que ter liberdade frente a um outro. Só tem sentido a liberdade frente a um laço social. Então, eu acho que na Zona Sul do Rio de Janeiro a gente se acostumou muito com a liberdade individualista, né? Você tem liberdade de se proteger, liberdade de um bocado de coisa, mas a liberdade essa que está incluída no laço social, que dá sentido para muitas coisas, a gente foi conquistando. Quer dizer, nesse sentido é que não é uma coisa vazia quando eu digo que a gente aprendeu muito na Maré. A gente efetivamente aprendeu e continua aprendendo muito no contato com a Maré, muito, para a gente. Não sei se a gente não está aprendendo mais do que eles. É uma questão. Eu só queria comentar que a Juliana, que faz essa pergunta, vocês conhecem ela? Ela é aquela nossa companheira das manifestações de perna de pau. Ela acompanha todas as manifestações com a gente na sua perna. As manifestações do PUD, você... Isso. As manifestações do PUD. Então, vamos à última pergunta? Uhum. Antes eu queria fazer um comentário, né? Porque está se falando muito na questão da escola, do lugar de potência, e eu lembrei assim da própria Mangueira, né? Quem frequenta a Mangueira, mas a quadra da Mangueira, a escola de samba, percebe que é uma forma também da garotada criar uma identidade com aquele coletivo e desejar ser alguém ali dentro, né? Então, o menino, desde cedo, ele entra na Mangueira do Amanhã, ele quer ser mestre-sala, a menina quer ser passista, o outro uma coisa, e aquilo ele vê também figuras ali empoderadas, né? Figuras que são importantes para a coletividade, e isso eu acho que traz um bem enorme a eles, é uma possibilidade de desejar pertencer e ascender. Mas vamos, então, à última pergunta, é do Luiz Paulo. E que lugar tem a urgência de que falou a Leila? De que urgências da vida, como falava Freud, se trata hoje, e isso mobiliza o trabalho do desejo, o ato? Eu acho que não precisa ser para mim essa pergunta. A urgência se colocou para todo mundo. Você... Né? Eu acho que a urgência talvez é a urgência dos psicanalistas saírem da bolha, sabe? Eu não sei se se eu consigo fazer uma formulação assim mais sustentada de como é que se construiu essa urgência. Para falar a verdade, desde a última jornada, que o que eu tenho pensado está muito menos teoricamente sustentado e muito mais vinculado a essa experiência que tem sido muito forte para mim, de sair da bolha, sabe? E eu acho que a urgência é porque essa coisa... Eu fiquei incomodada com esse primeiro, com o título da jornada, pareceu tão bonito, Sonhar Futuros, né? Aí, quando você pensa na clínica que você está fazendo lá na Maré, por exemplo, você pensa assim, cara, você tem que correr atrás do sonho, porque não é ficar sonhando metafisicamente no consultório, que isso aí não vai funcionar, entende? O mundo está andando, o mundo está andando para um lugar ruim, a política tem que entrar no nosso dia a dia, não pode ser uma coisa só, como eu disse no meu texto, só em grupos de WhatsApp, porque tem uma coisa muito assim, você participa, se manifesta, faz abaixo-assinado, isso aí, do ponto de vista da ação pública, é quase nada. É isso. Não sei se eu respondi.
Camila, Ana. Complementando, né, o que a Leila está colocando, né, e também com o que a Juliana havia perguntado, eu não sei se a gente teria como, né, separar. Eu acho que uma posição política é algo que existe o tempo todo, né? Assim, o nosso movimento, né, de psicanalistas, né, que deu ensejo ao PUD, né, é algo que né, surgiu assim numa mesa de bar, a Leila bem lembra disso, né? A gente assim angustiado, indignado, né, com a possível eleição do Bolsonaro, e a gente disse assim, nós vamos ficar aqui parados, e aí a gente resolveu fazer alguma coisa, e assim surgiu a reunião lá no ASA, e daí o PUD, né? Então, essa relação, né, da psicanálise, da clínica, da política, que eu faço essa brincadeira, né, são femininos, né, que não se separam, a psicanálise, a clínica e a política, né? Eu acho que não tem como a gente estar separando, né, pensando em espaços isolados. A gente está fazendo política hoje aqui, a gente tem uma posição, né, política, né, não é algo que, num determinado momento, ela chega. Né? Alguém falou um pouco antes, como que pode dar visibilidade a esses movimentos, a Maré, por exemplo, né? A Maré já surge como uma visibilidade no EBEP há um tempo. A gente, ano passado, chamou a Cláudia Rose, que é a diretora do Museu da Maré, para fazer uma palestra no EBEP, na jornada, e foi importantíssima aquela palestra dela. Né? Então, esses movimentos, né, são formas, né, de união da clínica, né, da psicanálise com a política, né, que a gente tenta fazer o que está ao nosso alcance. Né? E a clínica de Santa Teresa é um pouco anterior, mas assim, eu acho que essa urgência veio também, junto da eleição do Bolsonaro, especialmente aqui no Rio de Janeiro, veio a eleição do Witzel, que houve uma matança generalizada nessas comunidades, né? Verdade. Então, ali fomos, né? Sim. Agora, para encerrar... Oi? Suzana, só fazer um breve comentário? Eu ia te chamar, eu ia dizer, porque... encerrar, vamos ver aí o que Manu quer falar como encerramento. Né? Eu acho que essa fronteira, né, acho que qualquer pessoa no seu universo profissional vai ser colocada, qualquer pessoa com sensibilidade mínima social vai ser colocada a essa questão, né, de até que ponto a política vai ser bem-vinda no meu trabalho, ou não, como é que isso se dá. Né? Eu acho que as pessoas no universo artístico também, ou da música, se colocam muito isso, e muitas vivem sob o fantasma da arte panfletária. Então, portanto, a sua razão de ser fica fugindo disso a qualquer momento. E eu acho que assim, o capitalismo ele é muito bom em fazer a gente naturalizar as coisas, né? Em parecer que determinada situação é normal e não fruto de uma situação, né? De um modo econômico de se viver, um modo político e as disputas que estão ali. Então, acho que, né, tende-se a perceber as coisas de forma muito normal. Então, quando você fala daquilo que é normal, parece que você não está falando de política. Quando as escolas de samba, por exemplo, vão fazer sambas, né, falando sobre, enfim, Duque de Caxias, e ele é maravilhoso, parece que isso não é um lugar político, e esse é um lugar político, embora ele seja um hegemônico. Andar junto com a hegemonia é também um fazer político. Né? Você não faz só política quando você anda na contramão. Isso talvez fique mais evidente. Mas você está fazendo política quando você anda na mesma mão e dá as mãos para aquilo. Né? Nas letras de música, toda vez que você fala do tema
então um amor, e aí alguém me traiu, e aí eu fiquei chateado. Se você faz uma música assim, como tem 1,5 milhão de músicas boas, ruins, mais ou menos, mas que versam sobre esse tema, existe uma ode ali, eu não sei, uma monogamia, ou a traição é algo que não pode ser suportado, enfim, tem 1 milhão de conceitos e valores que estão colocados ali e você está referendando eles, né? Você não está só colocando eles em discussão quando você faz algum questionamento. Quando você não faz, você está reforçando isso, né? E eu acho que, assim, quando a gente nasce, isso é política, porque se você não tomou um tiro na barriga da sua mãe, como recentemente um feto tomou, você já nasceu em outro lugar político. Né? Quando a sua mãe fez um pré-natal, quando ela não foi espancada, quando ela teve uma rede familiar, esse é um lugar político. Né? Então, eu acho que talvez esses tempos turbulentos tenham levantado um pouco a poeira que eu acho que andou meio baixa no sentido da gente entregar para a normalidade aquilo que não é normal. E agora a gente está vivendo sob a batuta eu diria, do novo anormal, porque, né, aquele normal não nos serve, e esse novo anormal não pode ser para normalizar a barbárie. Né? O novo normal é só aceito se ele for diferente. E isso está impregnado de política, e a gente não pode ter medo disso, não. Isso aí. Muito obrigado, Manu. Eu acho que foi um prazer poder receber você na jornada. Eu acho que você representa o desejo do EBEP de sempre ouvir profissionais de outras áreas, pessoas com outras visões, porque realmente traz um crescimento para a gente, né? Para um olhar, para um debate. Obrigado, Ana Beatriz, obrigado, Camila, obrigado, Leila, colegas que eu já conheci o trabalho, mas foi muito bom, um privilégio mesmo estar aqui com vocês. Então, nós vamos encerrar a mesa de hoje, lembrando que ainda fica aberto o chat para manifestações durante algum tempo, e às 19 horas é a conferência com a Tereza Campelo, tá bom? Obrigado a todos que participaram aí com a gente, nos assistindo. Tchau, gente. Até logo. Tchau. Tchau.